Amigos da TV Cidade, a minha saudação, os meus cumprimentos. Muito bom nos encontrarmos a partir de agora aqui no programa Cidade Aberta, o nosso programa de entrevistas com os assuntos do momento na nossa TV Cidade Farroupilha. O que acontece em Farroupilha, as questões do momento que nos afetam, são sempre pauta constante na nossa programação, especialmente no programa Cidade Aberta. Nós estamos chegando onde chega a NET na região cobertura Farroupilha, tem TV Cidade chegando por aí. E claro, além da NET, também tem um aplicativo TV Cidade Farroupilha. Baixe o aplicativo gratuitamente no seu celular e depois assista toda a nossa programação pelo celular, além das redes sociais que levam os nossos conteúdos e a nossa programação. O Cidade Aberta, nós sempre contamos com a presença de convidados aqui nos estúdios que nos ajudam a discutir, a dissecar um pouco mais sobre a pauta traçada para o momento. E o programa de hoje tem uma pauta sempre muito diversificada que caminha no eixo da economia, da política e também ao mesmo tempo caminha no eixo do divertimento. Pronto, está ali ó, o nosso convidado hoje é o empresário Senair Gomes da Silva, que está com a gente. Fico pensando, né, Senair, você com toda a tua experiência, a gente já comentou aqui muito, mas enfim, o frio também nos movimenta para algumas coisas saudáveis. O que combina com o frio? Uma boa companhia, um bom vinho combina com o frio, um sapeco de pinhão na chapa também combina com o frio e por aí afora. O problema do frio é que a gente acaba armazenando mais calorias no nosso organismo e depois isso traz alguns probleminhas, algumas gorduras localizadas. Há quem goste, há quem não goste. Tudo bem contigo, Senair? Médio. Por que médio? Tu não gosta do frio? Gostava. Já gostou mais? Já sofri muito com o frio. Hoje tu precisa de pijama, de lençol térmico, de touca, de luva. Eu ouvi de uma senhora. Primeiro eu vou dar boa noite a todos e dizer que esse cara sempre pega de pé trocado, porque olha, falar sobre frio e sobre os problemas que o frio traz para a terceira idade, me pegou, não esperava essa colocação. Mas não esperava. Mas eu quero dizer que uma vez em São Paulo, uma senhora ou moça, não lembro mais, que a gente vai apagando as coisas mais antigas, né? A gente vai apagando. O HD está cheio. E ela disse para mim, como é que vocês gaúchos conseguem fazer amor? Com touca e pijama? Touca? Olha bem que ela me perguntou, touca e pijama? E meia no pé? Eu disse, não Mas esta prática... Lá não é sempre frio. No Rio Grande do Sul também tem temperatura alta. Tem temperatura elevada, né? E a temperatura, cada um promove a sua temperatura, ou da parceria, não é bem assim. Então veja que pergunta estranha. Calma, agora deixa eu fazer um parêntese. Mas esta tal prática a qual você se refere também, com o período de frio, ela estabiliza um pouco, ela baixa um pouco ou não? Acho que não, porque embaixo das cobertas aquece bastante, e com pinhão, vinho. Quentão. Eu sempre digo que o vinho... O amendoim, a rapadura, né? Aliás, eu tô com saudades da rapadura lá. No mês de julho, sai a rapadura lá. Por favor, tu não esqueça, lá do fundo do Agudo. E se a família Bossardi estiver me assistindo, que de vez em quando eles me assistem, guarde a minha rapadura, hein? Coloca uma a mais porque eu também eu estou entrando na jogada. O pé de moleque tá muito caro. Tá muito caro. Eu preciso comprar a rapadura do fundo do Agudo. Ô, Senair, eu estava vendo também nesta semana, claro que a gente recebe um bombardeio de informações, enfim, muitas notícias, daqui a pouco a gente tem que passar o filtro e ver se são realmente verídicas ou alguma coisa plantada, criada, laboratorizada, como eu costumo dizer. Mas saiu uma pesquisa por aí dizendo de que, prestem atenção, essa é legal. Israel, eu sei que você gosta também. Uma taça de vinho ingerida ao dia tem a mesma eficácia do que 1 hora de academia. Tu aprecia o vinho, Senair? Sabes que eu tinha dificuldade de tomar o vinho, porque a gente dirige, almoça e vai 10 quilômetros ao trabalho. Agora eu estou começando a me habituar, até ontem e hoje não tomei, mas tomar uma taça de vinho com o almoço e uma à janta, mas não é um hábito ainda recorrente. Eu quero me acostumar a fazer isso, porque o vinho, que
se faz bem, para mim é um pouco secundário. O bom é aquela tonturinha que ele dá. A tonturinha é legal essa. Que graça tem você tomar alguma coisa e não sentir uma tonturinha. Agora, não dá para sentir a tonturinha e ir para a estrada. Não tem como. Não combina. Aliás, sobre esse assunto, na sessão da Câmara de Vereadores aqui de Farroupilha da segunda-feira, o vereador do partido Rede Sustentabilidade, Alberto Maioli, conhecido Beto Maioli, desceu a ripa em cima desta legislação que multa hoje os condutores de veículos automotores que fazem a ingestão de bebidas alcoólicas. Eu até concordo daqui a pouquinho que a lei ela seja um pouco severa, mas para o brasileiro levar a sério, somente me parece sendo um pouco grave. Porque tem pessoas aí, você libera, não, pode tomar uma taça de vinho, aí vai uma, vai duas, vai três, vai quatro, e a gente sabe que a bebida ela acaba afetando os reflexos do ser humano em exagero, né? E desde o início da lei eu tenho dito mais ou menos a mesma, tem uma linha de pensamento. O zero bebida não tem necessidade. Mais que uma vez, claro que eu não vou pegar o carro e sair viajar 4 horas depois de ingerir uma taça de vinho. Mas mais que uma vez, nós fomos jantar fora, 10, 15 anos atrás, e a gente tomava uma garrafa de vinho. Um vinho bom, sim. A gente ia degustando, ia jantando, e no final da janta era uma garrafa que a gente tomava. E nós voltava para casa, sempre com velocidade até menor do que antes de ingerir o tal do vinho. Mas plenamente consciente. Consciente, não via e não vejo o problema. Se eu tiver que ir até Caxias, vamos botar assim, que não é tão longe, tomar uma garrafa de vinho em 2, meia garrafa de vinho, então, bem alimentado, e voltar lá pela meia-noite, ingerir a água também. Então, a gente sempre teve essa preocupação. Eu nunca dirigi com alto teor. Agora, que eu ia a baile e tomava cerveja, lá na Criúva a gente tomava cerveja a noite toda, na época ainda que não tinha geladeira, cerveja do jeito que estava, temperatura ambiente. Temperatura ambiente. Com uma galinha assada e um pão caseiro. Então a gente passava a noite comendo carne, comendo pão e tomando cerveja, temperatura ambiente. Pegava meu Fusca e ia para casa, sempre preocupado, cuidando, porque se dá um acidente arde no meu bolso. Sim. Agora, hoje a gente não sabe qual é o tamanho desta responsabilidade, e eu sempre cobrava esta fiscalização. É bom que se diga, eu cobrava esta fiscalização principalmente sexta e sábado à noite, cobrava da Brigada Militar. E são os picos onde acontecem os maiores problemas. E aí que vem os exageros. Você pegava, agora diminuiu bastante, mas você pegava gente cambaleando, descia do carro cambaleando. Sim. Qual é a condição que ele tem, qual é o reflexo que ele tem para dirigir? Então nós temos que coibir os exageros. Eu acredito que nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Exatamente. Eu acredito, bom senso. Se a legislação fosse abrandada um pouco e dissesse assim, até nível tal, que não sou doutor, não sou eu que vou saber dizer, mas se é 0,6 ou 0,8, coisa assim que não atrapalhe os reflexos. Mas aí também vem a questão da idade, que uma pessoa depois dos 60, ela já começa a perder os reflexos. Por natureza. Por natureza, é natural. Aí se você acrescenta um pouco de álcool, então eu não sou autoridade para falar sobre isso. Agora, acredito que a lei hoje é muito rigorosa. Muito severa. Para quem eu fico imaginando, Sinair, a cadeia produtiva da uva e do vinho, né? O produtor, os produtores, os agricultores, os industriais vinícolas também, porque essa lei veio, eu não sou contra a lei, mas eu também acho que ela pega pesado demais. Em outras palavras, é isso. Porque praticamente se tolheu a oportunidade, enfim, da pessoa degustar moderadamente, 1 ou 2 taças de vinho, porque hoje com meia taça de vinho você já é pego pelo etilômetro, pelo conhecido bafômetro. Então o Brasil ainda tem um consumo per capita de vinho muito baixo, chega a uma média de 1,8, não chega a 2 litros por ano, enquanto que países da Europa são mais de 10, 12 litros por ano per capita, por pessoa, né? Então acho que dificultou ainda mais, ou seja, colocou o vinho lá atrás na disputa com as outras opções alcoólicas, outras opções de bebidas, como cerveja e por aí afora, né? Sem falar que os restaurantes, lancherias que distribuem a bebida, oferecem a bebida, que tiveram
muitas perdas nesse período, principalmente na margem das rodovias. Das rodovias, com certeza. Muita né? perda. Dá muita perda, e eu olho lá na ponta da cadeia produtiva, que é o agricultor, que é o produtor de uva. Ele sente muito isso. Aí não sai, nós temos uma concorrência desleal com o vinho. O vinho tem uma tributação muito elevada, em contrapartida, outros produtos como cervejas e por aí afora não tem a mesma tributação. Então, como é que nós vamos elevar esse consumo se colocam todas estas barreiras, né? Mas, por outro lado, como não existe mal total, por outro lado, o consumo de suco de uva tem aumentado. O que aumentou nos últimos 10 anos, vamos colocar assim, depois dessa lei, o suco de uva teve uma venda não sei quantas vezes até porque ele tem um valor nutritivo muito grande. E olha, tem muitos municípios que tem o suco de uva incluído na merenda escolar. Eu acho isso muito importante. Está fomentando o próprio desenvolvimento da região. Com certeza. É muito bom. Olha, é uma pauta que, por isso que a gente acaba nem elencando as pautas aqui, muitas delas, e elas vêm à ocasião. É uma pauta que eu vou trabalhar pela TV Cidade e vou manter contato com, tu conheces, né? O Dr. Fernando Lucchesi, o homem que já fez mais de 25 mil cirurgias do coração. E o Dr. Fernando Lucchesi, além dessa questão de qualidade de vida e tudo mais, ele também tem um conhecimento muito bem aprofundado na questão do vinho. Ele sempre diz que uma taça faz bem, não umas. Mas até o padre disse isso. O padre dizia no rádio isso, que uma taça de vinho faz bem para a saúde, desde que seja da Aurora. Ele era patrocinado pela Vinícola Aurora. Então tá certo. Ele tinha uma Falando razão. em padre, você ficou sabendo de que a casa paroquial do padre José Mussói, aqui no bairro Santo Antônio, também foi vítima de assalto na quinta-feira da semana passada? Até o padre. Nem o padre não escapa. Nem o padre. Né? É que assaltante agora é multirreligioso, né? Então ele não tem mais poupar a igreja católica ou a igreja protestante ou a igreja que quer que seja. Tem gente, tem cliente para tudo. E na segunda-feira desta semana aqui em Farroupilha, um sujeito foi preso porque furtou 8 salames, 2 copas e uma forma de queijo no Super Andreasa. Exagerado ele? Só faltou o pão, né? Só faltou o vinho. O vinho deixa fora, né? Quer dizer, o cara é brincadeira. Nós vamos ao nosso espaço de apoiadores, a gente volta em seguida com o programa Cidade Aberta, hoje com o empresário Senair Gomes da Silva, o nosso convidado aqui nos estúdios. Fiquem ligados. Empório das Carnes, Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. O Empório das Carnes tem tradição e muita variedade para o seu churrasco. Carne fresca com procedência, qualidade e higiene. A empresa oferece carne com cortes especiais para o seu dia a dia e para aquele churrasco. Além dos seus já tradicionais clientes, atende também a diversos restaurantes e cozinhas industriais em Farroupilha e Caxias do Sul. Todas as segundas, terças e quartas tem promoção para as donas de casa. De quinta a domingo, a promoção para os que gostam do churrasco do final de semana. No Empório das Carnes, você também encontra uma variada linha de acompanhamentos e bebidas para o seu churrasco, almoço e janta. Temperos e acompanhamentos e grande variedade de congelados, inclusive diversas marcas de cervejas artesanais. O Empório das Carnes está à sua disposição na Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. WhatsApp 054 99990 0073. Faça a sua transferência para a UX e estude na universidade que está entre as melhores e mais inovadoras do Brasil. São 75 cursos estrelados no Guia do Estudante para você escolher, além de toda a infraestrutura que só uma grande universidade pode oferecer. Acesse ux.br/transferência e saiba mais. UX, pessoas em movimento. Consultório Dentário do Dr. Gelson Bregolin atende em todas as áreas da odontologia, na restauração da estética dentária, aparelhos ortodônticos, tratamentos gengivais, nas próteses em geral, implantes, nas cirurgias corretivas, clareamentos,
limpeza da placa bacteriana. Experiência de 30 anos, onde atua juntamente com uma equipe de profissionais de alta capacitação, experiência e competência em todos os trabalhos. Agende sua consulta periodicamente e mantenha seus dentes fortes, saudáveis e seu sorriso bonito. Atendimento personalizado é no consultório dentário do Dr. Gelson Bregolin, Rua Pinheiro Machado, 195, sala 304, fone 3261-3331. Estamos de volta com o programa Cidade Aberta de hoje na TV Cidade Farroupilha, canal 14, o canal digital da NET. Você que está nos acompanhando, o nosso caloroso nesse período de frio, de inverno, nosso caloroso abraço a todos vocês. Daqui a pouco o Senair tem uma penca de abraços para distribuir no final desse bloco do programa. O Senair Gomes da Silva é o nosso convidado no programa de hoje. Senair, quero colocar uma pauta agora também. Você, num primeiro momento, tem acompanhado os jogos da Copa do Mundo, em especial os jogos da Seleção Brasileira? A Copa tem te despertado a tua atenção, o teu interesse? Demorou um pouco. Eu iniciei assistindo alguma coisa da Copa do Mundo com uma certa reserva. Me parece que a Copa no Brasil nos deixou um certo trauma. Depois do 7-1? Não, o resultado de campo foi o que menos impactou. O resultado da Copa e das Olimpíadas no Brasil, nós vamos pagar em 50, 100 anos, possivelmente. Social e economicamente falando. Economicamente falando, vamos dizer assim, foi uma festa para poucos. Muita gente foram aos estádios, essa coisa toda, mas o prejuízo que isso trouxe à nação brasileira, enquanto números... Os elefantes brancos que se construíram. Existe as obras elencadas para a Copa. Onde está o metrô? Ainda não terminaram, Porto Alegre. Né? É que não se disse qual Copa seria. E vai passar mais umas 2 Copas e vão sobrar obras a serem concluídas ou até iniciadas. Então, e o dinheiro para a Arena das Dunas, o dinheiro que foi no Mané Garrincha, em Brasília. Isso, em Brasília. Brasília tem tradição no futebol, né? Em todos os estádios, menos eu acho que o do Inter, porque lá tem também. Sim. Lá tem também. Só que ainda não apareceu porque foi a construtora, foi a OAS, se não me fala a memória, ou a Aldebrecht. Andrade Gutierrez. E a Dilma disse, é o Beira-Rio e é Andrade Gutierrez. Por que será? Então assim, mas era um estádio particular, é do Internacional. Então, mas vai aparecer ainda, tem problemas, isso eu tenho certeza. Agora, quando vai aparecer, tem coisa muito maior ainda a ser desenrolada. Então, as obras da Copa, que ficaram penduradas, e todo o dinheiro que foi colocado nas Olimpíadas, e que a gente sabe o que deu. Então, os desvios, a corrupção, né? O desperdício... foi uma dinheirama jogada fora? Jogada fora. Então, isso nos impactou de tal forma que o Brasil vem se deteriorando economicamente falando e a sociedade paga muito caro por isso. Veja que olha o que é a saúde. E agora, para piorar a saúde, e eu vou falar pela nossa região e não de outros cantos do país, vamos falar da nossa região. O que é as filas de espera para as cirurgias via SUS? Gente que espera 1 ano. Olha se não 2 ou até 3. Então... temos casos aqui em Farroupilha, hein? Pois é. Então é isso que eu quero falar. Com tanto dinheiro desperdiçado, nós temos a saúde que anda capengando, anda cada vez pior. E o pior de tudo isso, que isso estava indo para os planos de saúde e está provado que tem um número enorme de pessoas que saíram dos planos de saúde. Porque a economia baixou, houve desemprego, houve a necessidade de uma readequação financeira. O orçamento foi para o espaço, muita gente saiu dos planos de saúde e há uma demanda maior ainda no Sistema Único de Saúde que não consegue atender. Então, e tem mais um detalhe ainda, os planos de saúde acompanham uma mulher, uma paciente gestante durante 9 meses. Chega lá no final, eu te acompanho no parto.
mas é 7 mil, é 5 mil, é 3 mil, o mínimo é 3 mil. Há uma tabela paralela. Eu te pergunto, é sério isso? É possível isso? Onde está a fiscalização? Mas basta gravar e não sei o quê. Alguém foi caçado o seu diploma porque fez isso? Eu não gosto de generalizar, porque dizem que... Não, mas não é generalizar. Existe uma maioria de médicos, e é só investigar, que fazem isso, procedem desta forma. Isso eu posso afirmar. Há uma maioria de médicos que fazem isso aí. Agora, outra coisa. Você liga para o médico associado ao teu plano de saúde, associado à Unimed, conveniado à Unimed, por exemplo, vamos dar um exemplo. Sim. Você liga, o exame só para, vamos dizer, agora nós estamos em julho, final de agosto, quase 60 dias. Aí você volta, manda alguém outro ligar, eu quero marcar uma consulta particular, semana que vem tem vaga. Percebeu? Sim, é na hora. Na hora. Se eu mesmo tive esse exemplo, o meu irmão disse, tem um médico assim, que é muito bom. A minha esposa ligou, não tem, só para não sei que mês. Ele ligou lá e disse, eu cedo a minha vaga. Faltavam 4 dias para ele ser atendido. Eu fui no lugar dele, nem precisou, porque no dia disseram, não, pode vir tal dia. Eu fui atendido antes que ele. Mas porque ele ligou e ele já era paciente. Então, porque houve aí uma tinha interferência. Uma interferência. Então, os planos de saúde estão... E agora, o aumento de 20% vai passar também. Agora, em questão de dias, vai passar mais um aumento. Vem a reboque. Então, isso nos preocupa. Se o sistema de saúde público está falido e o sistema de saúde particular que a gente paga, o privado, está cada vez mais caro e também muito deficiente. E cada vez oferecendo menos. Cada vez mais deficiente e mais problemático. Tem muitos problemas. É um assunto que demandaria um programa inteiro. Nós vamos voltar a esta pauta, saúde, tu tens toda a razão, vamos puxar novamente ali adiante. Eu quero só voltar na questão da Copa do Mundo, porque, e aqui, não me entendam que eu esteja torcendo contra o Brasil de forma nenhuma, ou que eu seja contra a Copa do Mundo. Aliás, eu fui contra, sou contra, não mudei a opinião. O Brasil não devia ter realizado a Copa do Mundo do ano de 2014. O Brasil não estava preparado para isso. Foi uma decisão, foi uma política de governos populistas. Populista. Foi falou isso. Tudo. Vamos trazer a Copa para o Brasil. Como é que é o Lula dizendo a Copa? O Lula imita o Lula. Companheiros, a Copa do Mundo vem para o Brasil. A Copa do Mundo vem para o Brasil, nós vamos ter um desenvolvimento muito grande. Foi exatamente isso. O Lula trouxe a Copa do Mundo para o Brasil. Nós colocamos uma dinheirama e tanto em obras e superfaturamentos que ocorreram por aí, gente, não é brinquedo não. Mas vamos falar sobre Copa do Mundo. Eu tenho visto e cresce, e que bom isso, cada vez mais as pessoas param para assistir os jogos da seleção. Talvez no Brasil a única coisa que ainda a gente consiga ver algo é na seleção brasileira de futebol. Eu vou citar o exemplo da última segunda-feira. Farroupilha parou às 11 horas da manhã. 10h30. Voltou ao normal 1h10, 1h15, 1h30 da tarde. Ou seja, bancos não funcionaram, mudaram o horário, repartições públicas não funcionaram, o comércio paralisou também. O que adianta o comércio ficar aberto se não tem ninguém na rua? Muitas indústrias pararam as atividades para que os funcionários também pudessem assistir ao jogo da seleção brasileira. Eu te pergunto, Senair, com a economia que nós temos, que vai cambaleando, isso só vai ter um reflexo ainda maior lá no final? Aí que vem o problema. Vamos falar do Estado, só do Estado do Rio Grande do Sul, não vamos falar do Brasil. O Estado do Rio Grande do Sul vem pagando parcelado porque não tem dinheiro, não é porque o Sartori é mau, não tem dinheiro para pagar parcelamento, e até porque a folha de inativos é 55 ponto, não sei o que, quase passa 55. da metade da arrecadação do Estado. Então, do Executivo. Sim. Então, se a gente parar para pensar, esse parcelamento é falta de caixa mesmo. Entraram 200 milhões a menos devido à paralisação dos caminhoneiros. No ICMS, na arrecadação do Estado. Aí agora, quando começou, agora vamos dar uma arrancada, começa a Copa. Já começou praticamente junto, nem tinha... Estava grudado. Estava encostadinho uma coisa na outra. Aí agora, com esta história da Copa, os jogos, as pessoas ficam em casa, assistindo o jogo. Deixam de produzir, de consumir. Ficam em casa. A economia fica anestesiada. Sofre também com isso. A produção das indústrias cai violentamente nesse período da Copa, isso é histórico.
num já momento... caiu ali atrás por causa da greve dos caminhoneiros, e não estou dizendo que não devia ter ocorrido a greve, mas vai ter impacto econômico. O resultado deveria ter sido outro, o encaminhamento deveria ter sido outro. O problema é que, vai um parênteses aqui, que governo? Onde está o governo? Alguém fala? Boa pergunta. Onde está? Quem é o presidente da República hoje? Nós temos um desgoverno no Brasil, temos falado isso há algum tempo. Ninguém mais fala, está todo mundo caladinho, deixa passar a Copa, depois da Copa já dispara o período eleitoral, ninguém mais fala, depois do eleitoral então vem o rescaldo da eleição. E assim o ano vai embora. Nós vamos passar o ano com estas perdas repercutindo nos cofres do Estado e nos cofres das empresas. Tem uma coisa assim que me parece bem clara. Não vejo ninguém, e essa é a preocupação maior, fazendo algum planejamento. Nós estamos em julho de 2018. Não vejo ninguém falando para 2019. Dá a impressão que a nossa nau... Que já se deveria estar falando para 2025, 2030, no mínimo. Ninguém fala mais. Eu participei... Nem o ano que vem a gente consegue planejar. E posso te dizer assim, com a maior tranquilidade, eu participei da Agenda 2020. 2020 está ali. Está ali. E a gente não... Eu desisti, saí do grupo, porque eu não acreditei mais em planejamento desta forma. Planejamento é uma coisa muito mais séria, muito mais factível. Planejar o impossível é bobagem, é perder tempo. Então, o 2020, nós estamos chegando. Alguém tem uma perspectiva, uma ideia do que vai ser nosso país, nosso estado, próprio nosso município, para 2020, 2022, 2025, 2030. O que nós queremos para 2030? Será que queremos o quê? Não se sabe mais nada. Começa uma coisinha aqui, começa outra ali, e sai uma outra coisinha ali, e não há um convite à população, não há participação. A população está totalmente desorientada. As nossas lideranças sumiram. Desapareceram. Piviste, Loura, né? A gente não consegue mais ver ninguém dizendo, olha, o caminho é este. Sim. Não se ouve mais. Muito difícil. Ô, Cinério, para concluirmos o bloco, esta primeira edição do programa Cidade Aberta, eu sei que tu tens uma penca de abraços aí para distribuir a partir de agora. Queremos receber o teu abraço, então. Assim, eu encontrei na Cooperativa São João o dentista Vitor Francischini. Doutor Vitor, quanto tempo, doutor Vitor? Já foi secretário da Saúde. Secretário de Saúde e Meio Ambiente do município. Isso. É uma pessoa super simpática, carismática, e eu não conhecia ele pessoalmente. Ele me chamou pelo nome quando eu cheguei. O único problema do Dr. Vitor é que ele é colorado. Exato, mais uma virtude. Eu descobri isso hoje, que ele tem mais essa virtude. Tá bom. E ele, assim, há controvérsias. Disse que o nosso programa é muito bom, que assiste sempre, isso para nós é uma alegria. Tive uma aula de política, da história da política de Farroupilha com ele. Com o Dr. Vitor. Olha, foi impressionante, gostei muito de conversar com ele, espero encontrá-lo novamente. Estava com ele o Rubens Manfroy, que deve ser agora não se chama mais guarda-costas, segurança. Deve ser segurança, vai ficar guarda-costas, que é meio estranho. E a Alessandra, que nos atendeu lá na Cooperativa São João, uma foi simpatia. Comprar vinho, então. Vinho farroupilense, e do bom. E olha como eu sou um bom vendedor. Está na hora de irmos para a casa do Cinério comer aquele sapeco de pinhão com vinho. Eu fui um aniversário e levei um vinho Merlot. Aí o meu irmão, tomando de São Marcos, me ligou no outro dia. Onde eu compro o Merlot? Eu quero 10 caixinhas de 3 litros. Tá louco? Não, dá para o ano todo. 10 caixinhas. Fui lá na cooperativa, eles viram comprando. Comprei 10 caixinhas de Merlot. Para levar para ele. Então, o doutor Vitor, o Rubens e a Alessandra, um abraço carinhoso. E eu peço, a Alessandra eu vou encontrar, vou comprar vinho de novo. Mas esse outro, o doutor Vitor e o Rubens, quero encontrá-los novamente para a gente poder conversar. A conversa estava muito boa, apenas que o tempo era curto. Um grande abraço. Eu também quero me associar, se tu me permitires, uma figura simpática, muito educada, muito profissional, o Dr. Vitor Francischini, que eu tenho um respeito muito grande por ele. Me encontro com ele seguido pelas ruas, seguido não, mas enfim, eventualmente a gente se encontra, e o Dr. Vitor é sempre muito carismático. Então também quero me associar nesse abraço todo especial ao Dr. Vitor. E de carona eu quero mandar um abraço também, posso? Pode, claro. Quero mandar um abraço para a minha, para a tua, para a nossa cabeleireira, a Cleusa Boschetti. Você foi lá de novo? Claro.
Tu acha que não estava na hora? Tu tem que ir. Já foi duas vezes e eu não fui. Tá na hora de tu ir de novo, hein? Tá gostando? Eu vou descobrir por que tá indo lá tão seguido. Vamos mandar um abraço pra Cleusa, né? Aliás, falamos sobre muitas coisas. A Cleusa é sempre um bom bate-papo também. Um grande abraço a todos vocês que nos acompanharam nesta edição do programa. Ficamos por aqui. A gente volta a se encontrar na segunda edição com a presença dele, Cineiro Gomes da Silva, aqui na nossa TV Cidade Farroupilha. Até logo mais.